Eu começo com a questão do novo banco. Penso que as questões colocadas pelo Sr. Presidente do Novo Banco são, nesta fase, extemporâneas. O Sr. Presidente do Novo Banco deve-se, nesta fase, concentrar em gerir bem o novo banco até ao final do ano e é nessa função que, dado o envolvimento e o esforço que o país fez, é isso que, neste momento, nesta casa, cabe ao Sr. Presidente do Novo Banco, é fazer a gestão melhor possível do novo banco até ao final do ano. Queria chamar a atenção que, neste momento, não existe, neste orçamento suplementar, nenhuma verba prevista para reforço, ainda este ano, do novo banco. Portanto, a questão não se coloca no âmbito deste orçamento suplementar. Também queria referir, e acho que colocou aqui questões importantes a este nível, que é importante esclarecer, que não está previsto nenhuma verba para além dos 3,9 mil milhões que já referiu. Ou seja, a notícia, pelo percebi da notícia e que pelo que li, faz confusão entre duas questões diferentes. Portanto, a verba que pode ser chamada, o máximo permitido, pode ser chamado no âmbito de ativos problemáticos, são os 3,9 mil milhões. Não há uma relação direta entre a pandemia e ou uma crise extrema e o que o novo banco pode avocar no âmbito desse acordo. Existe sim uma questão diferente, que não tem a ver com isso e que também se coloca até certo ponto em outros bancos, que é a questão, se houver eventos extremos, podem colocar-se questões no futuro sobre os capitais desses bancos. E nesse caso teria que se procurar encontrar, os rácios de capitais dos bancos são para cumprir, são as normas europeias impõem que tenham de cumprir os rácios de capital dos bancos e num quadro, nesse contexto, teria que se encontrar, se houver questões colocadas nesse nível, encontrar mecanismos de injeção de capital no novo banco, mas seriam mecanismos de injeção que teriam que ter ou do próprio acionista atual ou de outros acionistas e se por acaso houvesse qualquer intervenção do Estado, seria no outro âmbito, seria no Estado enquanto acionista nesse contexto, seria diferente. Ou seja, não é um mecanismo que não tem a ver com o mecanismo que estamos a falar e que o Estado, no âmbito dos ativos problemáticos, pode ser chamado até 3,9 mil milhões de euros. É uma questão de natureza diferente que não tem a ver com o que estamos a referir. Penso que a notícia faz confusão entre essas duas questões, mas depois podemos discutir isso com mais profundidade. Na mochila, o novo Ministro das Finanças traz o orçamento suplementar e a garantia de que para o novo banco não há injeções adicionais. Não existe, neste orçamento suplementar, nenhuma verba para além dos 3,9 mil milhões que já referiu. Não há uma relação direta entre a pandemia e ou uma crise extrema e o que o novo banco pode avocar no âmbito desse acordo. Existe sim uma questão diferente. Desenhada há 3 anos entre a Comissão Europeia e o Estado português, em caso de situações adversas e se o acionista privado não tiver capacidade para resolver o problema, o novo banco pode vir a receber uma nova injeção de capital. Uma solução que, segundo fontes do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução, pode aplicar-se a todos os bancos, mas que a concretizar-se levaria à diminuição da posição ou até à saída do acionista privado, o que na prática seria uma nacionalização. A hipótese não está prevista no contrato de venda do novo banco, um documento que a administração garante vai cumprir até ao fim. O contrato prevê injeções de até 3.800 milhões de euros e deverá ser novamente usado para pedir mais capital em 2021, devido aos prejuízos deste ano. Só no primeiro trimestre foram de 180 milhões de euros devido à pandemia. Houve uma deterioração da situação económica e, portanto, é previsível que essa deterioração da situação económica, com o nível de cenário que nós temos hoje, nos vai levar, digamos assim, a necessidades de capital ligeiramente suplementares em relação àquelas que existiam. As questões colocadas pelo Sr. Presidente do Novo Banco são, nesta fase, extemporâneas. O Sr. Presidente do Novo Banco deve-se, nesta fase, concentrar em gerir bem
o novo banco até ao final do ano. Ao que a SIC apurou, seguindo o contrato de venda do novo banco, a administração vai pedir mais capital até esgotar o limite máximo. Hipótese diferente é o da intervenção do Estado, se for preciso ainda mais dinheiro. Nesse cenário, considerado extremo, o acionista privado, a Lone Star, reduz a posição ou acaba por sair. Afinal, não está no contrato de venda, mas no acordo que o Estado português fez com a Comissão Europeia para poder vender o novo banco. É falso que os contratos relativos à venda do novo banco prevejam que, em circunstâncias de extrema adversidade, como uma pandemia, o Estado é forçado a injetar automaticamente o dinheiro necessário para manter o banco dentro das metas de solidez definidas. Essa salvaguarda resulta de um compromisso assumido pelo Estado português perante a Comissão Europeia, com vista a assegurar a viabilidade do novo banco, mesmo num cenário adverso. O Estado pode ter de injetar mais dinheiro no banco, enquanto acionista, para garantir que o mesmo cumpra as exigências em termos de capital, mas apenas quando todos os outros meios falharem. Trata-se, como bem se vê, de uma hipótese de último recurso que a própria Comissão Europeia classifica de ultimate backstop, ao dispor do Estado para proteger o banco num cenário extremo que a própria Comissão Europeia classifica de improvável e que extravasa o âmbito e o regime dos contratos de venda. O esclarecimento do Banco de Portugal surge depois de o novo Ministro das Finanças ter já reiterado que não haverá mais dinheiro para o novo banco, além do previsto. A verba que pode ser chamada, o máximo permitido, pode ser chamado no âmbito de ativos problemáticos, são os 3,9 mil milhões. Não há uma relação direta entre a pandemia e o que é ou uma crise extrema e o que o novo banco pode avocar no âmbito desse acordo. O Sr. Presidente do novo banco deve-se, nesta fase, concentrar em gerir bem o novo banco até ao final do ano. Recado a António Ramalho. O presidente do novo banco tinha dito no fim de semana que o banco iria precisar de mais dinheiro do que estava previsto, devido à pandemia. Dos 3.900 milhões de euros previstos no contrato de venda para cobrir ativos problemáticos, o novo banco já recebeu 3.000. Pode receber ainda os restantes 900 milhões. Já é demais tanto para a direita como para a esquerda. É inaceitável um contrato que foi escondido do país e que é muito mais lesivo para o país do que aquilo que foi afirmado pelo Ministério das Finanças quando o contrato foi feito. E é inaceitável que o Estado português continue a dar tanto dinheiro ao novo banco sem saber sequer como é que os créditos estão a ser geridos pelo novo banco. Consideramos isto inaceitável. Portanto, e um escândalo. Temos esta situação caricata que é, portanto, por mecanismos negociados à revelia, designadamente à Assembleia da República. Sobre esse alegado anúncio, essa necessidade do novo banco, ela vai ter que ser avaliada. É um dado novo e acho que, em primeiro lugar, temos que auscultar o que o Governo tem a dizer sobre essa matéria. Os deputados quiseram conhecer quais são, afinal, os termos do contrato de venda do novo banco e o Fundo de Resolução já fez chegar ao Parlamento toda a documentação. O novo banco pode ser uma pedra no sapato do novo ministro. Segundo a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, pode ter custos mais elevados do que o previsto e é um dos fatores de risco para o orçamento suplementar. Ora, boa noite, Pedro Santos Carreiro. Boa noite. Com Covid ou sem Covid, há uma coisa que estes senhores do novo banco não fazem cerimónia, que é ir ao bolso dos contribuintes, e já estão a assumir que para o ano lá irão outra vez, até mais do que este ano. Isto não é novidade nenhuma, estávamos à espera, não é? A novidade é que antecipámos a polémica em 6 meses. Exatamente. E o Presidente do Novo Banco, foi só isso que me deixou estupefacto já agora, foi o próprio Presidente do Novo Banco ter antecipado a polémica. Ainda não matámos a polémica anterior e já entramos na polémica do próximo ano. Mas, quer dizer, não há novidade nenhuma na conclusão que todos tiramos há muito tempo, que é o Novo Banco vai rapar tudo aquilo que puder do Fundo de Resolução, dos quais ainda estão disponíveis 900 milhões. Seja qual for o pretexto, desta vez foi a Covid. Sim, até porque, repare, o facto de isto ser previsível não torna estas declarações irrelevantes, porque na prática o que mostra é que os bancos vão sofrer um impacto grande. Não é só o Novo Banco, são todos. E não só os bancos portugueses, são os espanhóis, os italianos, os gregos, etc. Vão ter um impacto muito grande com a pandemia, que neste momento está adiada em um ano por causa das moratórias de pagamento. E só nessa altura é que nós vamos saber
quantas pessoas é que não conseguem pagar as suas dívidas, quantas empresas é que, entretanto, faliram. Mas se o novo banco já hoje assume que vai precisar de mais capital do que pensava, isto é provavelmente válido para todos os bancos. E é por isso que nós começámos pela crise... Não tem guarda-chuva dos contribuintes. Ora, porque a melhor maneira de limpar balanços é com o dinheiro dos outros, que é o que o novo banco está a fazer, e já agora foi o que a Caixa de Depósitos também fez, há uns anos, só que fez de uma vez, portanto a polémica, na altura aumento de capital de 4 mil milhões de euros, ficou circunscrita naquela altura, mas o processo é o mesmo. Se há dinheiro do Estado para eu limpar o meu balanço, eu limpo já e limpo... Mas é aceitável que se paguem 181 milhões de euros relativamente a um primeiro trimestre, e supõe-se que o segundo trimestre seja ainda pior, e que esteja vai ser pior, sim. autorizado neste contrato, que assim seja? Ele está autorizado desde aquela altura. Embora os contratos não sejam públicos, há muitos documentos que são públicos, e se nós formos ver um documento daquela altura, que é o documento oficial da Comissão Europeia, da Direção-Geral de Concorrência, que aprova a ajuda de Estado naquela altura, isso está lá escrito. Está lá escrito que é dinheiro do Estado, portanto nem sequer há aquela ficção do Fundo de Resolução que não é dinheiro do Estado, que vai ser pago há 30 anos pelos outros bancos. É dinheiro do Estado e o que lá fica definido é que o novo banco, está escrito assim, o novo banco tem que cumprir determinados rácios e vai cumpri-los porque, ou acredita-se, diz a Comissão Europeia, acredita-se que vai cumpri-los porque tem à sua disposição o Fundo de Resolução no valor, naquela altura, 3,9 mil milhões de euros, dos quais já foram consumidos 3 mil milhões de euros. Isso está completamente claro nesse documento e esse documento é público. Agora, insisto, isto, além da importância do novo banco, isto significa que nós começámos por ter uma crise de liquidez, ela transformou-se numa crise económica e isso era previsível. Nós queremos que a crise não seja mais grave do que aquilo que se antecipa, mas há o receio de uma crise financeira. E é o receio que não é só português e é por isso que a Comissão Europeia está a ajudar os Estados. De outra forma, Estados como o Estado português iam ao caminho do resgate e também está a ajudar, através do Banco Central Europeu, os bancos no seu acesso ao financiamento. O que é que o novo banco pode fazer? Como é que se antecipam estes riscos? No que se chama provisões. Portanto, antecipa-se este ano já provisões em relação a essas moratórias. Ou seja, calcula-se uma percentagem de clientes que depois não vai conseguir pagar esses créditos no fim das moratórias. Como o novo banco sabe que tem 900 milhões à sua disposição, pode aumentar as suas provisões este ano e, portanto, assume mais riscos este ano, tem mais prejuízos este ano, porque sabe que ao lado tem capital. No fundo, as declarações do Presidente do Novo Banco é isso que pronuncia. Pedro, agora deixando este ano, olhando para os outros 3 anos para trás, onde o Novo Banco também foi pedir dinheiro ao Estado, o Jornal Público revelou sábado um parecer que foi feito antes da venda do Novo Banco, da Deloitte e do Banco Paribas, que declaravam que o novo banco estava suficientemente capitalizado, que as imparidades estavam cobertas e que, portanto, não era expectável que tivesse prejuízo nos anos seguintes. Mais, até esperavam lucros em 2019 já de 120 milhões. O que é que se passou para que o novo banco tenha reclamado sempre a cobertura de imparidades? O relatório estava errado, o banco foi mal gerido, descobriram gavetas com créditos mal parados que ainda não tinham aberto. O que é que se passou? O relatório foi mal feito. É a minha leitura. Foi quê? Foi mal feito. Foi mal feito, ou seja, é assente em pressupostos. Os relatórios são sempre assentes em muitos pressupostos. E os pressupostos que foram usados foram no sentido de dizer que o novo banco era o tal banco bom. Só que não era. Estava cheio de créditos tóxicos ainda, como se tem visto. Naquela altura o banco estava à venda. Havia 2 interessados chineses e um interessado americano. E convinha dizer que o banco era bom. Claro. Mas não chegaram os documentos todos? Não chegaram os documentos todos ou quem viu os documentos não avaliou bem? São pressupostos. Em direito chama-se isso venda de coisa defeituosa. Exatamente. Mas repara, não foram só... Nós fomos enganados enquanto a opinião pública. Não é? Nós acreditámos que, de facto, o novo banco era o banco bom. Depois o banco não é mal gerido. Esse é o paradoxo. Qualquer gestor, no lugar do novo banco, do António Ramalho, teria feito o que ele fez. Sabendo que tem capital disponível, limpa ao máximo aquilo que puser o seu balanço, porque sabe que está lá o capital. E esse capital esgota-se nos 3,9 mil milhões ou podemos ir para além disso? Segundo, enfim, não conhecemos o contrato, mas quando se lê os tais documentos que são públicos, percebe-se que há aquilo que se chama contingências que ainda podem agravar esse valor. Estamos a falar de contingências legais, de processos que foram colocados contra o novo banco e esses ainda podem, se o novo banco perder esses processos, estamos a falar de processos de obrigacionistas, etc., esses processos ainda podem
acrescentar mais custos para o Estado. Podemos não ficar já não nos é da mesma 3,9 dimensão. milhões. Sim, não é juntar mais milhares de milhões em cima, mas há custos, há contingências que ainda podem vir a pesar na conta do Estado. Repito, não é a mesma dimensão, mas a conta, no limite, segundo aquilo que conhecemos do contrato que não conhecemos, ainda pode ser superior. Pedro, e continuamos à espera da auditoria da Deloitte, que estava prometida para maio, agora para julho, e na qual o Primeiro-Ministro se ia basear para dizer se pagava ou não pagava aquilo que já pagou. Sim, e esse relatório é obviamente exigível e tem que ser tornado público. Embora já venha tarde. Já vem tarde para esta injeção, por isso é que naquela altura houve ali uma grande encenação sobre o vai ou não vai, quando se sabia, segundo o que está comprometido, que tinha que ser mais ou menos naquela altura que a injeção era feita. Agora, o que é que a auditoria pode dizer? A auditoria é muito prolongada, vai até muito atrás. Portanto, há uma parte em que, muito previsivelmente, vamos saber, que ainda tem a ver com os anos do Banco Espírito Santo, em que provavelmente vamos voltar a saber coisas que já sabíamos sobre a má gestão naquela altura, gestão dolosa, que levou à resolução do BES. E depois é uma análise sobre já esta gestão do novo banco, se fez bem ou se fez mal as suas vendas de ativos. Ora, na mesma entrevista, António Ramalho já diz que se houver algum problema detectado, o problema não é só do novo banco, também é do Fundo de Resolução, porque todas as vendas foram aprovadas pelo Fundo de Resolução. Portanto, o próprio Presidente do novo banco já está, caso haja problema, já está a incluir outras pessoas. E depois, aquilo que nos é permitido interpretar é que a maior parte dos problemas de facto são antigos, porque nos últimos anos houve crescimento económico em Portugal, portanto não terá havido assim tantos créditos que não foram pagos, a maior parte serão antigos. Com certeza que vamos também concluir é que houve um aproveitamento lá está, da existência de capital para acelerar essa limpeza de balanço, e lá está, limpar balanço é vender créditos, vender barato. E o que é que nós podemos fazer? O que é que o Governo pode fazer antecipando já esta notícia? Podemos, por exemplo, arranjar advogados que defendam os contribuintes? Não. Em vez de ser sempre ao contrário, não é? A dúvida é sempre contra o Estado, contra o contribuinte. Porque o contrato ou está a ser respeitado ou não está. É um contrato assinado pelo Estado. Mas os advogados podem sempre descobrir alçapões. O problema é ir ao advogado certo. Sim, mas os bancos normalmente têm mais advogados certos do que o Estado. São os mesmos. E vão agarrar-se. São os mesmos. Uma vez são advogados do Estado, outra vez são advogados contra o Estado. É verdade. Pois, agora, talvez se a gente variasse os escritórios de advogados, já alguém sabes isso melhor do que eu. É como no caso ADP, que agora vimos uma notícia que está a aparecer a acusação. Os advogados da ADP são esses advogados, não é? Os grandes escritórios, quase todos de Lisboa, que estão a trabalhar para a ADP. De qualquer forma, o processo legal é sempre um processo de análise do contrato que é assinado. Portanto, ou na altura quem assinou o contrato pelo Estado violou a lei, e acho isso difícil, até porque aquilo é aprovado pela Comissão Europeia, ou então a gestão do novo banco e do Fundo de Resolução autorizaram determinadas vendas que não eram legais. Eu tenho dúvidas que se chegue a essa conclusão. Acho muito adivinhável que cheguemos à conclusão que, de facto, houve voluntarismo na venda desses ativos, ou seja, lá está, e a Caixa, repito, fez exatamente o mesmo, vendeu o máximo de problemas porque tinha capital ali ao lado, capital que não era deles, ao contrário de outros bancos privados, que precisam de capitais dos seus acionistas privados, e, portanto, acelerou e limpou o máximo que pôde. E, portanto, para o contrato sair... estava mal feito, desde o início. Porque o contrato é feito para um com banco... grande prejuízo para o contribuinte. Claro que sim. Repara, mas o prejuízo do novo banco sempre lá esteve. A partir do momento, e nós já aprendemos isso com os bancos, quando se descobre que há um grande prejuízo, a partir daí é só perceber como é que ele se vai distribuir, quem é que vai pagar o prejuízo, e a resposta escusada tem sido sempre a mesma, ou quase sempre a mesma. Mas o prejuízo já lá está. A partir daí, quem é que vai perder o dinheiro? No caso do novo banco, do Banco Espírito, perderam os acionistas, perderam alguns obrigacionistas, perderam os clientes lesados, e, sobretudo, perderam os contribuintes. E perderam os contribuintes. A história tem sido mais ou menos sempre a mesma. Enfim, não perderam os depositantes, até hoje não houve nenhum depositante que perdesse em Portugal, tirando aqueles que achavam que tinham depósitos, mas não tinham, que são os únicos que ficaram a salvo de todo este processo, que já leva mais de 10 anos de escândalos bancários em Portugal. Pedro, obrigado por teres vindo ao Jornal das 8. Uma boa noite. Boa noite. Todas as tuas irritações. A minha primeira irritação, e foi logo no início da pandemia que comecei a perceber que ia ser uma tendência, não só o que as pessoas estavam a dizer, mas eu irritar-me verdadeiramente com isso, é acharmos, ou algumas pessoas acharem, e não estou a falar de Gustavo Santos ou Alexandra Solnado, embora esses também achem isso, que o vírus tem um propósito, um desígnio, e que é algo mais do que meramente uma fatalidade.
Eu sei que nós, como seres humanos, precisamos de algum sentido. E precisamos de pegar neste estado de coisas e tentar encontrar aqui uma moralidade, encaixar de alguma maneira um rumo ou sentirmos o chicote na pele e percebermos que se calhar até faz algum sentido estarmos a ser penalizados. Mas a verdade é que isto é simplesmente uma fatalidade, um vírus, uma vez que se juntou, que mutou e que a partir daí não há culpa. Mas é absolutamente humano, aliás, como sabes. Começámos até à chamada modernidade, havia sempre um culpado para tudo, até para os terremotos. A primeira coisa que me lembrei, justamente, foi a reação da humanidade na Idade Média à peste negra. Era evidente que tinha que ser um castigo de Deus. Em 1755, era evidente que Lisboa não podia ter caído se não fosse um castigo de Deus. Mas aí não foi evidente. E se não for, aí já havia o iluminismo e Voltaire até deu outras opções, certo? Porque foi no dia dos mortos, não é? Porque foi no... E o raciocínio foi, não, Deus não faria uma coisa destas. Não, mas foi visto como um castigo a uma sociedade como a portuguesa, dependente do Brasil e pela ganância. E aí não quando passam 300 anos e estamos exatamente na mesma. Eu gostava de ler, eu sei que se calhar é um bocado chato ler um parágrafo, mas eu vou ler um parágrafo do Miguel Sousa Tavares, que não é o Gustavo Santos, e diz assim, isto é uma crónica, é um excerto de uma crónica do Expresso há umas semanas. Quando chegamos ao limite da cobiça, ao limite da irresponsabilidade, ao limite da loucura, a natureza revolta-se. Depois, podemos dizer que foi um pangolim cruzado com um morcego, algures no mercado chinês. Um azar que nenhum epidemiologista, nenhum sociólogo, nenhum economista podia prever nos seus mais negros modelos de estudo. Mas não foi azar. Foi um aviso da natureza. Ora, a natureza o que é aqui? É uma entidade una. Eu suponho que a natureza esteja para aí sentada em cima do Everest, a olhar para baixo, e à espera de nos castigar, por causa da globalização, por causa do consumismo, por causa das alterações climáticas. Isto de pessoas como o Miguel Sousa Tavares, como uma senhora chamada Inger Andersen, que é diretora-geral da União Internacional para a Conservação da Natureza, que diz mais ou menos o mesmo, e o Lula da Silva, que saiu mais ou menos da toca. E acho que a Greta Thunberg também culpou... Sim, e depois veio dizer que também teve um vírus e que estava um bocado mal. Também teve. Mas o Sousa Tavares é um homem da natureza, ele é caçador. Aliás, o Sousa Tavares acha da natureza é o que a bicharada acha do Sousa Tavares. Não sei. A ver? Os coelhos, as rolas, as pardinhas. Isto é natureza. É um tipo... Vamos enviar um abraço Tavares. Sim, com certeza. E o Sousa Tavares, quando fazia rallies todo terreno, a esgravatar os terrenos, a natureza toda também. Sangoso, não é? Com gasóleo. Então se calhar tem razão. Mas isto é basicamente pensamento mágico. E é incompreensível para mim, é uma irritação, de facto. Claro. Mas partilhado. Sim, evidente, mas dá consolo a alguma substituição. Não me consola muito. Não me consola muito. Irrita-me só. E deve haver mas que consolo é que dá saber que estamos a ser castigados pela globalização? Porque podes arranjar, por causa da globalização. Podes arranjar um bode expiatório, podes arranjar um bode expiatório e há um caminho de solução, não é? Pois. Enfim, uma propensão humana. Arranjar culpado. Eu não sei se deve haver uma religião, deve haver aqui em que Deus é a natureza, é Deus. Bateísmos clássicos, animismo. Deus, portanto, é uma manifestação. A natureza tem uma vontade própria. Claro. E a natureza, neste sentido, não existe. A natureza não existe. É um conjunto de árvores, um conjunto de rios. Não existe uma entidade. Mas pronto, estamos a ser castigados ainda assim. E tens uma outra... Há uma outra área onde precisávamos de diligências diplomáticas para ajudar a Justiça. Foi noticiado esta semana, mais uma vez, que a Justiça está em vias da PGR de acabar a acusação a Ricardo Salgado e às pessoas do BES envolvidos no colapso do BES. Mas que tudo está demorado por causa dos procuradores suíços. Ora bem, nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que isto continue.